padrão I3E 802 trata-se de um conjunto de padrões desenvolvidos pelo IEEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, para definir métodos de acesso e controle para redes locais e metropolitanas. A série 802 não foi a única série de padrões de protocolos criada pelo I3E, porém a mais importante. O nome dado à série refere-se ao ano e mês de seu início, fevereiro de 1980. O protocolo I3E corresponde à camada física e à camada de enlace do modelo OSI, largamente adotado na interconexão de sistemas abertos, porém, divide a camada de enlace em duas subcamadas. A camada LLC especifica os mecanismos para endereçamento e conexões das estações conectadas ao meio, a geração de quadros e mensagens, controla a troca de dados entre usuários da rede e também controla os erros. A camada LLC estabelece 3 tipos de serviços: sem conexão e sem reconhecimento, com conexão, com reconhecimento e sem conexão. A camada MAC difere conforme o padrão I3E 802 utilizado e permite que os dispositivos compartilhem a capacidade de transmissão de uma rede. Também tem controle do acesso ao meio de transmissão e detecção de colisões. Esta subcamada mantém uma tabela de endereços físicos dos dispositivos. Cada dispositivo será atribuído e deverá ter um endereço MAC exclusivo se o dispositivo for participar da rede. Por último, tem a camada física, composta pelos meios físicos para a transmissão de dados, que podem ser fios, fibra ou sem fio. A I3E 802 apresenta várias opções de MAC associados a vários meios físicos, como cabo coaxial, par trançado e fibra ótica. I3E 802.3, também conhecido por redes Ethernet, utilizam o protocolo SMA-CD, que é um protocolo que permite a partilha do meio de transmissão, baseando-se na detecção da existência de uma transmissão em curso, para coordenar o acesso ao meio de transmissão. O endereçamento é feito com base numa sequência de 6 bytes, 48 bits, habitualmente conhecida por endereço físico, endereço MAC ou endereço Ethernet. Alguns tipos de rede 802.3 mais antigos usam apenas 2 bytes para endereço físico. As tramas 802.3 usam um cabeçalho de 14 bytes, 6 bytes para o endereço de origem, 6 bytes para o endereço de destino e mais 2 bytes contendo o número total de bytes de dados transmitidos. Esta soma de controle permite detectar erros mais graves, por exemplo, colisões. Quando ocorre uma colisão, os emissores param e emitem um sinal de 48 bits, cuja soma de controle é diferente dos dados transmitidos. Esta trama serve para avisar todos os nós de que ocorreu uma colisão. Para efeitos de sincronização, no início da trama, é transmitida uma sequência de 8 bytes, 7 bytes contendo 10, 10, 10, 10, que são usados para sincronização de bits, seguido de 1 byte conhecido por SFD, contendo 10, 10, 10, 11, que permite aos receptores detectarem o início da trama, sincronização de byte. O nível físico da norma 802.3 pode ser de diferentes tipos para proporcionar certa independência relativamente ao nível MAC. Nas implementações mais correntes, os dados são codificados usando o código de Manchester. Trata-se de uma codificação bifásica, com transição de nível em todos os bits. Se os conceitos aplicados nas fontes inteligentes forem transportados para dispositivos com mais de 2 portas, temos uma verdadeira comutação de tramas. Estes dispositivos são normalmente conhecidos por comutadores, switches. Tal como as pontes, os comutadores constroem tabelas
que associam endereços físicos a cada uma das portas. Quando uma trama é recebida, o seu endereço de destino é analisado e a trama é enviada para a porta correta. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? As redes sem fio I3E 802.11, que também são conhecidas como redes Wi-Fi ou wireless, foram uma das grandes novidades tecnológicas dos últimos anos. Com a tecnologia Wi-Fi, é possível implementar redes que conectam computadores e outros dispositivos compatíveis, telefones celulares, consoles de videogame, impressoras, entre outros, que estejam próximos geograficamente. Essas redes não exigem o uso de cabos, já que efetuam a transmissão de dados através de radiofrequência. Esse esquema oferece várias vantagens. Permite ao usuário utilizar a rede em qualquer ponto dentro dos limites de alcance da transmissão, por não exigir que cada elemento conectado use um cabo. Permite a inserção rápida de outros computadores e dispositivos nas redes. Evita que paredes sejam furadas ou adaptadas para a passagem de fios, entre outros. O padrão 802.11 estabelece normas para a criação e para o uso de redes sem fio. A transmissão desta rede é feita por sinais de radiofrequência que se propagam pelo ar e podem cobrir áreas na casa de centenas de metros. Como existem inúmeros serviços que podem utilizar sinais de rádio, é necessário que cada um opere de acordo com as exigências estabelecidas pelo governo de cada país. Esta é uma maneira de evitar problemas, especialmente interferências. A primeira versão do padrão 802.11 foi lançada em 1997, após 7 anos de estudo aproximadamente. Sua taxa de transmissão de dados é de 1 MB por segundo ou 2. O I3E determinou que o padrão operasse no intervalo de frequências entre 2,4 e 2,5 GHz. Em 1999, foi lançada uma atualização do padrão 802.11. A principal característica dessa versão é a possibilidade de estabelecer conexões nas seguintes velocidades de transmissão: 1, 2, 5,5 e até 11 MB por segundo. O intervalo de frequências é o mesmo utilizado pelo 802.11 original. O 802.11b foi o primeiro a ser adotado em larga escala, sendo, portanto, um dos responsáveis pela popularização das redes Wi-Fi. O padrão 802.11a foi disponibilizado no final do ano de 1999, quase que na mesma época que a versão B. Sua principal característica é a possibilidade de operar com taxas de transmissão de dados nos seguintes valores: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e até 54 MB por segundo. O alcance geográfico de sua transmissão é de cerca de 50 metros. No entanto, sua frequência de operação é diferente do padrão original, 5 GHz. O 802.11g foi disponibilizado em 2003 e é tido como o sucessor natural da versão B, uma vez que é totalmente compatível com este. Isso significa que um dispositivo que opera com o 802g pode conversar com outro dispositivo que opera com o 802.11b sem qualquer problema, exceto o fato de que a taxa de transmissão de dados é, naturalmente, limitada ao máximo suportado. O principal atrativo do padrão 802.11g é poder operar com taxas de transmissão de até 54 MB por segundo. O desenvolvimento do padrão 802.11n se iniciou em 2004 e tem como principal característica o uso de um esquema chamado Multiple Input Multiple Output, MIMO, capaz de aumentar consideravelmente as taxas de transferência de dados através da combinação de várias vias de transmissão, capaz de fazer transmissões na faixa de 300 MB por segundo e, teoricamente,
pode atingir taxas de até 600 megabytes por segundo. Went away. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think of... Com base na pesquisa, fica clara a importância da série de padrões 802 para as redes locais e metropolitanas. Também é notável a importância de organizações, como o I3Z, que primam pela padronização e avanço da tecnologia. Os benefícios oferecidos pelas redes de computadores e sociedades são muitos, porém a possibilidade de interconectividade entre redes só é possível graças aos padrões existentes, sendo o 802 um deles. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. I3Z 802.3, também conhecido por redes Ethernet, utilizam o protocolo SMA-CD, que é um protocolo que permite a partilha do meio de transmissão, baseando-se na detecção da existência de uma transmissão em curso, para coordenar o acesso ao meio de transmissão. O endereço é feito com base numa sequência de 6 bytes, 48 bits, habitualmente conhecida por endereço físico, endereço MAC ou endereço Ethernet. Alguns tipos de rede 803 mais antigos usam apenas 2 bytes para endereço físico. As tramas 802.3 usam um cabeçalho de 14 bytes, 6 bytes para o endereço de origem, 6 bytes para o endereço de destino e mais 2 bytes contendo o número total de bytes de dados transmitidos. Esta soma de controle permite detectar erros mais graves, por exemplo, colisão. Quando ocorre uma colisão, os emissores param e emitem um sinal de 48 bits, cuja soma de controle é diferente dos dados transmitidos. Esta trama serve para avisar todos os nós de que ocorreu uma colisão. Para efeitos de sincronização, no início da trama é transmitida uma sequência de 8 bytes, 7 bytes contendo 10, 10, 10, que são usados para sincronização de bit, só que é teu. Filho da puta. O I3Z 802.3, também conhecido por redes Ethernet, utilizam o protocolo SMA-CD, que é um protocolo que permite a partilha do meio de transmissão, baseando-se na detecção da existência de uma transmissão em curso, para coordenar o acesso ao meio de transmissão. O endereço é feito com base numa sequência de 6 bytes, habitualmente conhecida por endereço físico, endereço MAC ou endereço Ethernet. Alguns tipos de rede 802.3 mais antigos usam apenas 2 bytes para endereço físico. Voltei, eu falo, eu não vou conseguir. Cacete sem Feliz você, colega. Você não escutou nada. Não é possível. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way.